Contra os deuses. Capítulo 1786. Atropelar. A batalha pela capital do Mar do Sul parou quando uma pressão dracônica abrangente tomou conta do coração trêmulo de todos. Observando os corpos flutuando no céu e sentindo seu antigo poder banhando suas peles, eles finalmente chegaram à conclusão de que esses dragões só poderiam pertencer a uma raça que não deveria poder aparecer neste espaço. Os dragões do Absoluto. Começo. Qian Binzu e Qian Yugu murmuraram ao mesmo tempo. Praticamente todos os principais mestres divinos do mundo se aventuraram no reino divino do início absoluto para se desafiarem antes. Contudo, nem mesmo os mestres divinos de Pico escolheriam provocar os dragões do começo absoluto sem uma razão muito convincente. Afinal, eles eram os dominadores, incomparáveis de outro mundo e de uma raça tão antiga que suas origens não eram mais rastreáveis. Hoje, esses seres, contra toda a lógica e bom senso, partiram de sua morada eterna e apareceram nos céus do reino divino do Mar Sul. Devia haver centenas deles. O espaço acima da espada sagrada do lobo celestial não desapareceu só porque o mundo ficou mortalmente silencioso. De repente, uma pata, cinza azulada emergiu do centro e as nuvens escuras se espalharam instantaneamente em todas as direções. Todos os dragões agacharam seus corpos e inclinaram suas cabeças em uníssono, como se estivessem dando as boas-vindas à chegada de um monarca. As sobrancelhas de Qian e Inger afundaram. Poderia ser. Estrondo. O espaço aberto pela espada sagrada do lobo celestial explodiu como um balão que estava cheio além de sua capacidade, mas cumpriu seu propósito. O último dragão a emergir do espaço bloqueou o céu com suas asas e olhou com desdém para o chão. Em toda a sua extensão, a criatura cinza azulada tinha pelo menos dezenas de quilômetros de altura. Suas asas pareciam grandes o suficiente para abranger o mundo inteiro com suas asas, e seus olhos ardiam mais que o próprio sol. Não foi difícil adivinhar o título do dragão. Aquela figura imponente, aquela aura dracônica impossível. Qualquer pessoa que tivesse ouvido falar da sua existência, mesmo que nunca tivesse visto a sua figura majestosa com os próprios olhos, chegaria à conclusão natural. Imperador Dragão do Começo Absoluto. Nangzong murmurou enquanto olhava para cima. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. O que é isso? O que está acontecendo? Não Anseng perguntou a ninguém em particular enquanto respirava pesadamente. Ele não conseguia parar de se perguntar se tudo o que estava vendo era produto de uma ilusão devido ao seu corpo e à alma feridos. Afinal, por que outro motivo os dragões do Começo Absoluto e até mesmo o próprio Imperador Dragão do Começo Absoluto estariam aqui? Os dragões do Começo Absoluto eram uma raça que habitava no reino divino do Começo Absoluto desde os tempos antigos. Todos sabiam que eles eram os principais predadores daquele espaço. Esses dragões nunca haviam deixado o reino divino do início absoluto e, até onde o mundo sabia, eles nunca demonstraram qualquer inclinação para fazê-lo. Mesmo que estivessem enganados, teriam adquirido sua aura única, imediatamente após entrarem no reino dos deuses. Nem mesmo o dragão mais fraco de todos poderia ter escapado à atenção. No entanto, o fato é que 100 mestres dragões divinos do Começo Absoluto e até mesmo seu regente, o próprio Imperador Dragão do Começo Absoluto, apareceram no reino divino do Mar Sul do nada. Não havia auras, nem vestígios, nem sinais, nada. Num momento eles não estavam, e no outro estavam. Se os deuses dragões e o monarca dragão fossem os que realizaram esse truque, o choque deles não estaria nem perto do que eles estavam sentindo agora. A horda de dragões se dispersou e o Imperador Dragão do Começo Absoluto desceu lentamente ao chão. Então, como se não bastasse todo o choque e descrença que já haviam causado, o dragão moveu a cabeça abaixo dos pés da garota arco-íris, e apoiou o deus estelar lobo celestial e o Imperador Dragão do Início Absoluto. Naquele momento, cada imperador divino presente na cena sentiu como se suas mentes tivessem sido explodidas. Kaiser ergueu lentamente a espada sagrada do lobo celestial. Uma espessa mortalha de energia escura se contorcia na lâmina e liberava uma pressão demoníaca que não pertencia. Uma respiração passou pelos lábios rosados e perolados. A palavra que ela falou, porém, foi o pesadelo mais sombrio que o reino divino do Mar Sul poderia sonhar. Destruir. Os dragões do Começo Absoluto se moveram. A raça que nunca havia entrado em confronto com o reino dos deuses desceu sobre a capital do Mar do Sul e liberou seu antigo e destrutivo poder sem reservas. O que significou enfrentar 100 dragões mestres divinos?
Um mestre divino era o rei de um reino estelar superior e a pedra fundamental de um reino real. Mesmo no seu auge, o reino divino do Mar Sul nunca teve 100 mestres divinos. O que isso significava era que este grupo de dragões do começo absoluto, nem mesmo todo o poder que toda sua raça poderia reunir, possuía o poder absoluto para aniquilar toda a capital do Mar do Sul, sem mencionar que o próprio mundo foi severamente danificado pelo mar titânico. Deus ganhou em primeiro lugar. Até este ponto, Nangzong e não Anseng pretendiam lutar até o fim. Então as sombras desceram e essa determinação finalmente se dissolveu em desespero absoluto. Inúmeras energias destrutivas invadiram o espaço que era a capital do Mar do Sul. Inúmeros vórtices mais destrutivos foram deixados após seu poder. Naquele momento, cada profundo praticante do Mar Sul sabia que não havia como seu reino se defender contra esse poder. A possibilidade era exatamente zero. Rugido. Os próprios seus estremeceram com o rugido coletivo. A vontade de cada profundo praticante do Mar do Sul, desde o guarda mais baixo até o deus do mar mais elevado, foi esmagada em pedaços e lançada em um abismo sem fundo. Ponto interessante, murmurou Qian Yinger levemente atordoada enquanto olhava para Kaizimpe em cima do imperador dragão do começo absoluto. O rosto de Nangzong tremia incontrolavelmente. Ele não precisou olhar para baixo para saber que a capital do Mar do Sul estava enfrentando um desastre diferente de tudo que o mundo já tinha visto antes. Olhando para o imperador dragão do começo, absoluto e mal mantendo seu volume sob controle, ele rosnou: Imperador dragão do começo absoluto, não acredito que o Mar do Sul tenha ofendido você de alguma forma, e uma de nossas leis proíbe especificamente nosso povo de ofender os dragões do começo absoluto ao explorar o reino divino do começo absoluto. Então por que ponto? Você está nos invadindo? A voz de Nangzong era tão alta e ressonante quanto um gongo celestial, mas todos podiam ouvir um toque de raiva e tristeza reprimidas dentro de si. A única resposta do imperador dragão do começo absoluto foi derrubar sua pata cinza azulada. Em termos de força, o imperador dragão do começo absoluto era mais fraco que Long Bai porque este último possuía a linhagem do deus dragão. No entanto, isso não significa que o seu antigo poder não fosse forte o suficiente para transformar o ar a 5.000 quilômetros de si num vácuo temporário e aterrorizar os seus habitantes. Nangzong nunca havia lutado contra o dragão, mas sabia que ele era pelo menos tão forte quanto o deus dragão da destruição carmesim, chefe dos 9 deuses dragões, no momento em que suas auras se chocaram. De repente, o mundo escureceu como se fosse noite, e a garota, acima da cabeça do dragão, saltou. Sua figura parecia tão magra que o coração doía, mas a fúria sombria que se agitava ao seu redor contava uma história completamente diferente. O uivo alegre, mas vingativo, de um lobo que parecia idêntico em memória, mas completamente diferente em certos aspectos, acelerou direto para o crânio de Nangzong. Tudo o que aconteceu hoje parecia um sonho. Outro pesadelo desceu antes que eles se recuperassem do anterior. Os olhos de Nangzong se arregalaram quando ele ergueu os 2 braços no ar. Um anel dourado quente o suficiente para queimar os olhos de qualquer um que olhasse para ele rompeu de seu corpo enquanto ele tentava bloquear o poder combinado do imperador dragão do começo absoluto e do lobo celestial caído. Então, Qian Yugu e Qian Binzu, as 2 pessoas que ele lembrava de desprezar o próprio conceito de cooperação, lançaram juntas uma explosão de energia em seu peito. Bum, crack. Ninguém duvidava que o antigo imperador divino do Mar Sul era uma das potências mais fortes de todo o cosmos. No entanto, nem mesmo 2 deles conseguiram enfrentar o imperador dragão do começo absoluto, o lobo celestial caído e 2 ancestrais, Brahma de frente. Bang! O anel dourado encolheu rapidamente e quebrou um instante depois. Os ataques de Qian Yugu e Qian Binzu atingiram Nangzong em seguida, quebrando incontáveis ossos e fazendo com que seu peito desabasse para dentro. Finalmente, a escuridão cobriu toda a sua visão, e a espada sagrada negra do lobo celestial pousou bem no topo de seu crânio. Zumbido por um instante, infinitamente curto, Nangzong vislumbrou as pupilas da garota e notou que elas eram assustadoramente diferentes. Então, sua consciência desmoronou e se espalhou em cores caóticas de branco e preto. Como um toco de madeira que perdeu seu mestre de marionetes, Nangzong disparou em direção ao chão como uma bala de canhão. Estrondo. Parecia e soava como se o próprio céu estivesse caindo, enquanto o corpo de Nangzong dividia a terra ao meio. Era impossível dizer o quão fundo ele afundou no chão. Pai real.
Os olhos de Não Anseng estavam injetados. Seu uivo de fúria durou apenas um instante antes de se transformar em um gemido furioso. Uma garra horrível cravou-se em sua cabeça como um verme alojado nos ossos. Cuide-se primeiro, filhote. Gia 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 gia. Ian Triss riu loucamente. A alma que havia sido distorcida desde centenas de milhares de anos atrás estava absolutamente aproveitando o momento de tirania, especialmente porque sua vítima era o próprio arrogante imperador divino do Mar Sul. Ah! Não Anseng ficou furioso além da imaginação. No entanto, ele estava gravemente ferido, seus poderes estavam escapando de seu controle e ele mal conseguia se agarrar aos limites da sanidade. Ele dificilmente poderia se proteger, muito menos os outros. Ainda mais ironicamente, não havia ninguém em sua capital ou em todo o seu reino que pudesse ajudá-lo. Gigi, este é realmente um triunfo como nunca vimos. Nunca deveríamos ter duvidado da sabedoria do nosso mestre. Mergulhem na escuridão e chorem o quanto quiserem, filhotes do Mar do Sul. Gear. Ian 2. Era feio o suficiente, e sua risada louca só serviu para acentuar essa feiura. No lado oposto, os já desanimados 4 deuses do mar mergulharam em um desespero ainda mais profundo, à medida que pensamentos de medo, desesperança e até mesmo de fuga começaram a preencher suas mentes. A palavra fuga nunca deveria existir no dicionário do Deus do Mar. No entanto, eles rapidamente perceberam em desespero que, com a chegada dos dragões do começo absoluto e dos demônios Siama, até mesmo isso era um desejo luxuoso. Quando Kazi e os dragões do começo absoluto apareceram pela primeira vez, Ian Tianxiao ficou chocado e tenso como uma mola enrolada. Mas logo depois, esse choque rapidamente se transformou em alegria louca e reverência infinita. O mestre diabólico já havia criado muitos milagres, impressionantes, mas o último triunfo que ele revelou estava além de sua imaginação mais selvagem. O mestre diabo é verdadeiramente a encarnação do antigo deus diabo. Seus métodos e sabedoria realmente não conhecem limites. Eu fui um completo idiota ao pensar que poderia ir contra ele naquela época. Ian Tianxiao estava tão animado que não pôde evitar sua voz estridente. Discípulos dos demônios, Yama, o Mar do Sul é apenas galinhas e cachorros diante do nosso onipotente mestre diabo. Mate todos. Erradique toda a vida desta terra imunda como ordena o mestre diabólico. A capital do Mar do Sul se transformou em um mar sangrento de escuridão enquanto Ian Tianxiao gritava. Na verdade, ele percebeu que ele, o imperador Yama, nem precisava participar dessa luta. Antes de Ian Tianxiao vir para a região divina sul, seus sentimentos eram uma mistura de excitação e ansiedade. Afinal de contas, o reino divino do Mar Sul era o maior reino real da região divina sul. Naquela época, a simples menção de seu nome colocava uma grande pressão sobre seus ombros. Agora, flutuando acima da capital do Mar do Sul, ele estava literalmente testemunhando sua destruição com seus próprios olhos. Os 4 deuses do mar estavam sendo tocados como um violino por Ian 2, e o imperador divino do Mar Sul tinha buracos negros colocados em seu corpo repetidas vezes por Ian 3. Mesmo o retornado Nangzong mal teve a chance de mostrar seu rosto antes de ser tão destruído que sua própria mãe não seria capaz de reconhecê-lo em seu estado atual. Os anciãos do Mar do Sul e os destemidos especialistas que, corajosamente voaram para a morte para proteger seu reino não conseguiram nem chegar perto de Qian e Inger, Guzu e dos dragões do começo absoluto antes de morrerem. Ao longe, os outros 3 imperadores divinos da região divina sul tremiam como crianças lamentáveis no meio de um campo de batalha. Ian Tianxiao cerrou os punhos e sentiu as unhas cravando-se na carne. A pontada de dor fez seus olhos lacrimejarem. Isso é real. Nós, a região divina norte, estamos pisoteando o reino divino do Mar Sul como se não fosse nada. Quando o imperador Yama olhou para Yunxi novamente, parecia que ele estava adorando seu deus. Sem o conhecimento de Ian Tianxiao, o homem indiferente que parecia ter tudo sob controle. Ficou totalmente pasmo com essa repentina reviravolta nos acontecimentos. Kazi. Aquela luz vermelha. Poderia ser. Ji, morra. Ian 2 gritou selvagemente enquanto abria a palma da mão. Uma garra gigantesca e medonha de energia escura voou em direção a um deus do mar em fuga e prendeu sua garganta como um torno. Os olhos do deus do mar rolaram quando a energia escura começou a subir de cada centímetro de seu corpo. No entanto, uma cor dourada de repente cobriu seus olhos, e ele de alguma forma conseguiu se livrar do alcance de Ian 2 ao custo de meia garganta. Em seu desespero,
O deus do mar queimou toda a essência sanguínea de seu corpo para ganhar um aumento temporário de poder. Ele teve sucesso. Antes que ele pudesse ter um momento de descanso, uma lança cercada por ondulações escuras do espaço perfurou seu corpo por trás. Ele não conseguiu nem reunir uma última resistência enquanto incontáveis fluxos de energia Yama rasgavam suas veias. Jovem mestre. Corra. Essas foram as últimas 3 palavras que ele disse antes de morrer. O portador da lança atirou o cadáver de sua lança. Foi Yanlu quem deu o golpe final. Antepassado. Yanlu disse a Yan 2, por favor, não brinque mais como inimigo. É desejo do mestre diabólico massacrar essas pessoas o mais rápido possível. Depois disso, ela avançou direto para Nankiankyo, de rosto pálido. Yan 2 estava prestes a dar uma lição à garota por criticá-lo, seu ancestral, quando percebeu quem ela estava prestes a atacar. Ele imediatamente gritou de medo, o mestre quer aquele filhote vivo. A aura de Yanlu congelou por um instante, mas ela continuou atacando Nankiankyo com a sua lança, outro mestre divino de nível 10. O rosto de Nankiankyo estava completamente exangue agora. Não havia um centímetro em seu corpo que não tremesse como uma folha. Quantos mestres divinos de nível 10 Yunshi tinha? Como foi possível que a região divina norte possuísse tantos monstros, a região que se dizia ter sido suprimida pelas 3 regiões divinas por 1 milhão de anos? Isto era completamente diferente da região divina norte descrita por seu pai real e pelos registros. Nankiankyo foi quase assassinado por Yan 2 antes e estava sofrendo um colapso mental completo. Foi por isso que ele só conseguiu levantar a mão antes de ser espetado por Yan. Os outros 2 deuses do mar próximos a ele ficaram gravemente feridos. Eles queriam resgatar Nankiankyo espetado, mas a única resposta que obtiveram de seus corpos foi uma profunda sensação de desamparo. A energia escura inundou instantaneamente as profundas veias de Nankiankyo e destruiu tudo. Então, Yanlu jogou sua vítima na direção de Yaoni. Pai real. Salve. Eu. Yaoni pegou o crânio de Nankiankyo com a sua mão em forma de garra e o encheu de energia Yama, selando completamente os poderes do príncipe. Todo o corpo de Nankiankyo enrijeceu por um momento antes de cair mole nas mãos de Yaoni. Se não fosse por sua respiração ocasional, ele pareceria um cadáver em todas as partes. Ao contrário de seus irmãos, Yaoni continuou onde estava. Sua presença mantinha qualquer possível atacante muito, muito longe de Yunshi. Kill. Não Anseng soltou um grito estremecedor, mas o lapso de concentração deu a Yan 3 a abertura para dar um soco em seu peito, esmagar suas entranhas e sangrá-lo até secar. Então, você ainda pretende ajudar o reino divino do Mar Sul? Kang Shitian lançou um olhar de soslaio para o Imperador Divino Xuanyuan e o Micro-Imperador Divino Roxo. Ele conseguiu manter uma expressão calma, mas seus olhos traíram o choque que estava sentindo. Os 2 imperadores divinos com quem ele estava falando não conseguiram evitar que suas mãos tremessem. O suor escorria de suas testas como cachoeiras. Porque os dragões do começo absoluto. O imperador divino Xuanyuan murmurou atordoado. Eu não o impediria se você ainda desejasse salvar o reino divino do Mar Sul. Para começar, por que você não tenta resgatar o príncipe daquele velho monstro? Tenho certeza que o reino divino do Mar Sul o Imperador Divino do Mar Sul estariam para sempre em dívida com você. Isto é, se eles conseguirem sobreviver até hoje. Ei! Kang Shitian soltou uma risada profunda antes de desaparecer de repente. Ele estava avançando em direção a Nansen. O encharcado de sangue Nansen mal parecia humano depois de todos os golpes que sofreu dos ancestrais Yama. No entanto, ele recuperou um pouco de clareza quando sentiu a aproximação de Kang Shitian e gritou, ajude-me, HMM. Kang Shitian não apenas não ajudou a interromper o poder de Yan 3, como também atingiu Nansen nas costas e fez com que uma chuva de sangue, carne e ossos espirrasse do peito do Imperador Deus. Nansen virou-se lentamente e olhou para Kang Shitian. Um sorriso feliz e implacável refletiu em suas pupilas, desfocadas. Não há nada mais importante do que fazer a escolha certa na hora certa, sorriu Kang Shitian. Tenho certeza de que você entende isso melhor do que ninguém, certo Imperador Divino do Mar Sul? Capítulo 1787, Morte do Imperador Divino do Mar Sul. O ataque de Kang Shitian foi malicioso, implacável e completamente sem reservas. Não havia nada que ele desejasse mais do que espalhar Nansen como poeira e enterrá-lo na terra dos mortos para sempre.
Sua condição já era terrível e o ataque naturalmente piorou tudo. Foi uma traição no pior momento possível. No entanto, sua dor e fúria duraram apenas um instante e, no final, nem mesmo um traço de surpresa pôde ser visto em seus olhos. Não Anseng soltou uma risada baixa enquanto estendia a mão para Kang Shichian. Parecia que ele queria agarrar a garganta do Imperador Divino, mas sua perda temporária de controle o impediu de fazê-lo. Como sempre, você não superou as expectativas, Shichian. Sua aura estava desmoronando, mas sua voz ainda carregava o peso esmagador da alma de um verdadeiro imperador. O Imperador Deus do Mar Profundo se torna voluntariamente o cão do diabo. Você carregará essa vergonha por toda a eternidade. Kang Shichian não ficou nem um pouco irritado. Pela primeira vez em toda a sua vida, ele sorriu com um sorriso de pena, escárnio e desprezo para Não Anseng. Isso era algo que ele havia imaginado inúmeras vezes em sua cabeça, mas nunca viu a oportunidade de se tornar real até hoje. Claro, ele dificilmente previu tudo isso, mas isso só tornou a alegria distorcida massageando seus ossos ainda mais prazerosa. Melhor um cachorro do que morto, você não concorda? Ele disse sorrindo. Além disso, quando esta calamidade... Desculpe-me, quero dizer que a grande guerra acabou. O futuro governante do reino de Deus, a definição de bom ou mal, certo ou errado, e até mesmo o humano e diabo poderia ser completamente diferente de antes. Portanto, se minha escolha é um golpe de vergonha eterna ou de glória eterna, resta saber. Infelizmente para você, você não tem mais o direito de testemunhar tudo isso, Bang. Kang Shichian girou o pulso e uma vasta energia rasgou o corpo de Não Anseng, torcendo sua carne, ossos e até veias até quebrarem como galhos. Sibilo. Com os olhos vermelhos, Não Anseng soltou um uivo distorcido que parecia ainda mais desesperado do que um animal encurralado. Neste momento, seu ódio por Kang Shichian superou até mesmo seu ódio por Yun-Shi. Kang Shichian, eu vou arrastar você para o inferno, mesmo que eu seja reduzido a pó. A tristeza e o ódio atingindo o auge, Não Anseng dissipou toda a sua proteção, torceu seu corpo de uma forma que certamente o distorceria e disparou um feixe de luz dourada em Kang Shichian. Ele tirou da mente até mesmo a terrível garra de Yan 3. A luz parecia linda, mas desesperadora. Era como se Não Anseng tivesse fortalecido o ataque com cada gota de sangue que lhe restava em seu corpo. O Imperador Divino do Mar Sul moribundo ainda era o Imperador Divino do Mar Sul. A alma de Kang Shichian estremeceu quando a luz dourada apareceu. Ele não achava que Não Anseng usaria seu último ataque total contra ele, muito menos possuiria tanta força mesmo em seu estado atual. Não apenas sua energia morreu na palma da mão, ele teve que se inclinar para trás e se afastar pelo menos alguns quilômetros de Não Anseng para evitar explosão. No final, Kang Shichian saiu ileso, mas isso não era algo para se orgulhar, considerando o quão ferido Não Anseng estava. Assim que os lábios de Não Anseng se curvaram em um sorriso desdenhoso, ele sentiu um frio arrepiante atacando-o por trás. Esqueça a defesa, faltou-lhe até forças para se virar e enfrentar. Estrondo Yan 3 atingiu Não Anseng diretamente, e uma névoa negra irrompeu das costas do Imperador Divino. Sua visão ficou preta e seu corpo ficou tão frio que ele nem conseguia sentir a dor. E pensar que o reino do Mar do Sul terminaria durante o meu reinado. E pensar que isso terminaria de uma forma tão miserável e impotente. Eu não aceito isso. Meio morto, Não Anseng caiu no chão como um meteoro. Ele ainda não estava morto, mas toda sua força e força de vontade haviam desaparecido. Ele obviamente cedeu ao seu destino. Meu rei. Gritos tristes ressoaram por toda a capital do Mar do Sul. A trajetória da queda do Imperador Divino do Mar Sul foi mais uma rachadura em suas últimas esperanças e sonhos. Ao longe, as auras do Imperador Divino Xuanyuan e do Micro-Imperador Divino Roxo ficavam cada vez mais perturbadas. Era um pálido reflexo do caos que corria desenfreado dentro de seus corações. Ao atacar Não Anseng, Kang Shichian deixou claro que ele estava apostando em Yun-Shi. Se sua oferta fosse aceita, tanto ele quanto seu reino seriam poupados de seu destino destrutivo. O fim do reino do Mar do Sul não poderia mais ser alterado. Mesmo eles não poderiam reverter uma maré como esta. A crueldade do mestre diabólico foi arrepiante e inesquecível, e eles já haviam perdido a chance de se render primeiro. Se eles não agissem logo, então seria tarde demais. O Imperador Deus Xuanyuan cerrou os dentes e abriu a palma da mão.
Uma tempestade de energia de espada cercou seu corpo instantaneamente. Contudo, o micro-imperador divino roxo agarrou seu ombro com firmeza e o deteve antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa. Então balançou a cabeça para ele e disse em voz baixa: Xuanhuan, podemos engolir essa vergonha e nos submeter temporariamente pelo bem de nossos reinos reais. Mas, nunca devemos jogar fora nossos resultados financeiros. Você não entende? Não há como voltar atrás depois que você se compromete com esse ato. Mesmo quando os deuses dragões massacraram os demônios do norte até o fim, e tudo voltou a ser como era antes, isso permaneceria uma mancha em sua honra por toda a eternidade. Suas sobrancelhas estavam franzidas e suas mãos estavam firmemente cerradas. No final, o imperador Deus Xuanhuan dissipou as auras de sua espada e se conteve. De repente, uma explosão rasgou o chão e Nangzong, encharcado de sangue, subiu ao céu. Ele pegou Nongzong firmemente com as mãos enrugadas e injetou uma explosão de energia no corpo e na alma deste último, reiniciando o fluxo sanguíneo e os batimentos cardíacos. Wanseng, Nangzong disse lentamente: você perdeu o direito de morrer no momento em que se tornou o Imperador Divino do Mar Sul. Esta é a primeira coisa que lhe ensinei no dia em que passei o trono para você. Você já esqueceu tudo sobre isso. Nongzong abriu os olhos encharcados de sangue e gemeu dolorosamente: pai. Lá. De repente, suas pupilas se arregalaram em estado de choque antes que sua voz desaparecesse. Foi porque um ponto de luz dourada se extinguiu repentinamente do coração de Nangzong. Foi como um flash literal na panela. Ah! Ah! Uma dor indescritível distorceu a expressão e a voz de Nongzong. É a jade esmagada pelo deus do mar, murmurou Qian Yugu. Aí. Ele não precisava fazer isso. Qian Yugu soltou um suspiro. Com a força de Nangzong, não seria impossível para ele escapar se realmente tentasse. Não muito longe, Guzu olhou para Qian Yinger e repetiu a mesma frase. É a jade esmagada pelo deus do mar. Qian Yinger franziu um pouco a testa, mas rapidamente deu uma risada desdenhosa e disse: e daí? Um flash moribundo é um flash moribundo, não importa quão brilhante seja. Ao longe, os dois deuses do mar que lutavam sob a pressão de Yan-2 e Yan-Lu ficaram tristes mais uma vez. Seagod e Cruzed Jade era uma técnica suicida exclusiva da linhagem dos deuses do mar. Foi usada apenas quando se tornou certo que a morte era o único resultado. A técnica dificilmente era um segredo entre os reinos reais, mas considerando quão poderoso era o reino do Mar do Sul, ninguém pensou que ela seria usada até agora. A técnica solteiro Sea Cruzed Jade destruiu a veia vital, as veias profundas e a alma do mar de Nangzong ao mesmo tempo. No entanto, seu poder enfraquecido aumentou de forma tão explosiva que lhe cedeu o pico em que estava no auge. O ar parou e o mundo tremeu. Nascido do poço do desespero, o poder de um antigo imperador divino do Mar Sul era, sem dúvida, poderoso. No entanto, em seu caminho estavam Qian Yugu, Qian Binzu, Kazi, e o imperador dragão do começo absoluto. Nem mesmo sua luz final poderia ofuscar seus 4 inimigos. Se isso é o destino, que assim seja. Adeus, meu velho amigo. Nosso tempo já ficou para trás. Qian Binzu soltou um suspiro antes de atacar o pai e o filho Na. Não houve misericórdia por trás de seu poder, apesar de suas palavras misericordiosas. Todos pensavam que Nangzong tentaria causar o máximo de morte e destruição possível aos demônios do norte. Isso era o que a maioria das pessoas que usavam técnicas suicidas fariam. Em vez disso, ele evitou o ataque de Qian Binzu e voou com Nongzong direto para a capital em ruínas abaixo deles. Qian Binzu franziu a testa em confusão. Qian Yinger também parecia confusa até que um pensamento de repente passou por sua mente. Ela deixou escapar a formação de 4 estrelas do mar fantasma. Para ele, a formação de 4 estrelas do mar fantasma era uma formação de fuga usada para teletransportar seus passageiros para muito, muito longe, em segurança. Tinha a palavra fantasma em seu nome porque o teletransporte era completamente invisível e indetectável. Quanto mais forte for um reino estelar, melhores serão as rotas de fuga que eles prepararam em caso de necessidade. A formação de 4 estrelas do mar fantasma era uma profunda formação espacial que nenhum estranho jamais havia visto antes. No entanto, havia registros afirmando que ele poderia teletransportar seus passageiros instantaneamente sem deixar rastros, assim como uma pedra da ilusão do vazio. Ao contrário de uma pedra de ilusão do vazio,
O local para onde teletransportou seu passageiro foi corrigido. Era essencialmente uma passagem espacial conectando duas formações. Claro, ninguém sabia onde a outra formação estava localizada. Não era como se o Reino do Mar do Sul tivesse qualquer inclinação para anunciar sua rota de fuga. Porém, uma coisa era certa. Se a formação de 4 estrelas do Mar Fantasma realmente fosse tão indetectável quanto os registros afirmavam, então eles não poderiam permitir que Nangzong e não Anseng alcançassem, não importa o que. Seria como procurar uma agulha no fundo do mar se conseguissem escapar. Estrondo. Como um trovão, Qian Benzu e Qian Yugu fundiram seus poderes do monarca Brahma perfeitamente e atacaram não Anseng e Nangzong. No entanto, Kaiji e até mesmo o Imperador Dragão do começo absoluto que ela comandava agiram um pouco mais devagar do que seus colegas. Uma luz escura brilhou em seus olhos estrelados enquanto ela olhava para Nangzong e não Anseng descendo. Sentindo a forte pressão, Nangzong convocou uma energia dourada ofuscante e a lançou para trás sem olhar para trás. Estrondo, o espaço a 5.000 quilômetros do ponto de impacto foi destruído e cicatrizes negras cobriram todo o céu. Qian Benzu e Qian Yugu estremeceram da cabeça aos pés quando uma explosão terrível os derrubou contra sua vontade. Kang Shitian estava tentando se aproximar de Nangzong e não Anseng, mas ele também foi lançado voando pela explosão. Pu! Um jato de sangue jorrou da boca de Nangzong, mas ele não permitiu que sua aura ou sua velocidade diminuíssem nem um pouco. Esta foi a primeira e a última vez que ele conseguiu um feito tão grandioso quanto forçar 2 ancestrais Brahma para trás em um só batida. A velocidade que Nangzong alcançou ao queimar sua vida foi simplesmente rápida demais. No momento em que os 2 ancestrais Brahma se recuperaram, Nangzong já havia ativado a profunda formação que dormiu por incontáveis anos sob a capital em ruínas. Um raio de pura luz espacial iluminou seus arredores. Foi a formação de 4 estrelas do Mar Fantasma. Nangzong empurrou não Anseng para a formação. A luz branca engolfou o Imperador Divino num instante. Não se esqueça, Anseng. Você não tem o direito de morrer. Você deve viver mesmo que precise se esconder na escuridão e permanecer escondido como um cachorro derrotado por muito tempo. O artefato de herança divina do Mar do Sul estava com não Anseng. Isso significava que, enquanto não Anseng sobrevivesse a essa calamidade, o reino divino do Mar Sul poderia ser destruído, mas o reino do Mar Sul retornaria um dia. Não Anseng, sua voz e sua aura desapareceram antes que ele pudesse terminar. Assim como os registros afirmam, o teletransporte foi instantâneo e completamente indetectável. Quando a luz branca se dissipou, Nangzong destruiu a agora impotente formação de 4 estrelas do Mar Fantasma sem hesitação. À distância, uma aura sombria e uma carranca profunda de repente cruzaram as feições de Yunxi. Isso fez com que Yaon estremecesse um pouco. Embora Anseng estivesse à beira da morte, ele finalmente conseguiu escapar. Isso significava que ele se tornaria uma ameaça no futuro. Além disso, de todas as pessoas em todo o Reino do Mar do Sul, não Anseng era, sem dúvida, aquele que ele mais desejava matar. De todas as pessoas. Nangzong soltou uma risada baixa e rouca ao se sentar no chão. Seu poder ainda não havia se esgotado, mas em vez de passar o tempo restante lutando contra seus inimigos, ele fechou os olhos e aceitou seu destino. Às vezes, uma calamidade destrutiva era necessária para fazer uma pessoa crescer. Ele era um homem velho e decrépito e não conseguiu salvar o reino divino do Mar Sul das garras de Yunxi. Mas pelo menos conseguiu salvar sua última semente e esperança. Muito, muito longe, num planeta quente e árido onde não se via uma única planta. Era um planeta com uma aura suja, elementos infinitamente finos e 0 seres vivos. Ele estava localizado no reino dos deuses, mas nenhum profundo praticante do caminho divino que se preze jamais se dignaria a visitar este planeta. Em uma cordilheira quebrada ao norte deste planeta esquecido, um raio de luz branca e uma figura encharcada de sangue surgiram de repente. Não Anseng estava deitado no chão com olhos semelhantes aos de um lobo de sangue. Cada pedaço de sangue, cada célula de seu corpo transbordava de ódio infinito. Ele lentamente se levantou. Ele poderia estar maltratado e exausto, mas ainda era o Imperador Divino do Mar Sul. A explosão final de energia que Nangzong lhe deu também restaurou um pouco sua vitalidade. Yunxi. Não Anseng proferiu através de sangue e dentes esmagados. Eu vou. Sua voz parou abruptamente.
O mundo de repente ficou incrivelmente silencioso e frio. Ele não conseguia se mover. Ele não conseguia sentir nada, exceto o frio. Então, uma luz azul tão transparente quanto um sonho penetrou em seu peito e lançou outra rajada de frio terrível em seu corpo, seus órgãos, seu sangue e até mesmo sua alma. Não havia nenhum sinal para notar, nenhuma aura para detectar. Não Anseng nem sabia como a luz azul havia penetrado nele. Uma figura embaçada apareceu lentamente diante de seus olhos confusos e congelados. Era uma mulher linda e sonhadora, com cabelos azuis como gelo cercados por uma aura fria. Jing. Foi o último som que ele ouviu em sua vida. A energia fria que penetrou em seu corpo, expôs seu verdadeiro poder, e seu chamado corpo indestrutível se desintegrou em poeira gelada assim mesmo. A única coisa que ficou intacta foi a cabeça. Caiu. Durante seus momentos finais, Não Anseng experimentou uma lucidez terminal e de alguma forma viu o rosto da mulher com perfeita clareza. É aquela mulher que morreu perto da estrela polar azul. Mas como? Baque. Sua cabeça bateu no chão, com um baque surdo. Parecia exatamente como a cabeça de um mortal soaria se atingisse o chão. Envolta em frio e silêncio, Mu Xuanyin caminhou lentamente em direção à cabeça congelada. Nenhum pingo de emoção podia ser visto em seus olhos. No final das contas, a vingança era um prato que melhor se servia com as próprias mãos. Capítulo 1788. Cortina final. Mu Xuanyin retirou a espada da princesa da neve e passou o dedo no ar. Um momento depois, o espaço portátil que Não Anseng não possuía mais o poder de sustentar explodiu em uma chuva de profundas luzes incomuns. Como imperador divino do Mar Sul, até mesmo o espaço portátil menos valioso que Não Anseng carregava continha o tipo de tesouros que uma pessoa normal nunca poderia imaginar possuir em 1.000.000 de anos. A luz e a aura de todo o planeta começaram a mudar drasticamente e a Terra começou a tremer como um terremoto. Era como se o planeta não pudesse resistir à poderosa aura desses tesouros. Mu Xuanyin lançou seu olhar para uma luz dourada flutuando no ar. Não era notável em comparação com o resto dos tesouros ao seu redor, mas era extremamente puro e claramente a luz da alma de origem da alma. Extrair uma luz da alma de uma origem da alma danifica. Havia apenas um item que o Imperador Divino do Mar Sul sacrificaria uma parte de sua alma para proteger, e era a Tábua de Salvação do Mar Sul, o artefato de herança do poder divino do Mar Sul. Mu Xuanyin estendeu a mão lentamente e envolveu a cabeça de Não Anseng e o artefato de herança em um bloco de gelo azul brilhante. Então, sua figura começou a desaparecer no nada. No final, nem mesmo um traço de ar frio podia ser visto na área. Era como se ela nunca estivesse lá. O velho Nangzong retirou sua aura e fechou os olhos para evitar olhar para a capital de aparência infernal que ainda estava sendo devastada no momento. Era como se ele estivesse em paz depois de iniciar sua vida para enviar Não Anseng gravemente ferido para um lugar seguro. Ele foi imperador durante meia vida e agora mesmo conseguiu preservar a última esperança do Mar do Sul. Com isso, ele pagou integralmente sua dívida com seus ancestrais e com o Mar do Sul, e seu futuro dependia do destino agora. Os dois deuses do mar que estavam lutando contra os ancestrais Xiaomi viram como Não Anseng havia escapado do começo ao fim, e os Elderes, guardas marinhos e profundos, praticantes que estavam lutando por suas vidas sentiram uma nova força fluindo em suas veias. Foi uma luz na escuridão, uma esperança infinita onde não havia nenhuma um momento atrás, e foi tão encorajador que até mesmo seu espírito anteriormente quebrado retornou com força total. O Mar do Sul é eterno. Podemos morrer, mas outro herdará nossos poderes e retornará ao mundo mais uma vez. Deus do mar gravemente ferido gritou com todas as suas forças. Outro Deus do mar gritou, o dia em que nosso rei retornar será o dia em que vocês, demônios, morrerão. O Deus do mar havia perdido os dois braços, mas sua voz era alta e espirituosa como nunca antes. As palavras ressoaram nos corações de cada profundo praticante do Mar Sul, revigoraram seus corpos cansados e os levaram a lutar com tudo o que tinham. Isso mesmo. Ter esperança. Considerando o estado atual do Reino do Mar do Sul, era literalmente o maior luxo que eles podiam pagar no momento. Infelizmente para eles, a esperança durou apenas algumas respirações. Ranger. Foi o som de algo quebrando bruscamente. Extinguiu a pequena esperança de Nangzong e dos dois deuses do mar como um balde de água gelada. O cristal da alma de Não Anseng havia se quebrado. Isso significava que o Imperador Divino estava morto.
Nangzong abriu os olhos abruptamente. Desta vez, porém, a luz em seus olhos era tão fraca que era quase da mesma cor de suas pupilas. Os dois deuses do mar também congelaram no ar. Eles tremiam incessantemente como se estivessem suportando o frio mortal do inferno de gelo mais profundo e escuro do mundo. Qian Ugu e Qian Binzu pousaram na frente de Nangzong. Eles ficaram confusos quando viram a mudança repentina de expressão deste último. Nangzong levantou a cabeça pouco a pouco enquanto o desespero absoluto coloria suas feições envelhecidas. Ele apontou um dedo trêmulo para Yunxi e mal cuspiu as palavras, você. Como? Nangzong de repente soltou uma risada triste. Você virou nossa arma mais forte contra nós e também colocou uma armadilha em nossa rota de fuga final? Mestre diabólico. Você realmente é o mestre dos demônios. Yunxi. Oh! Uma expressão de espanto passou pelo rosto de Qian Yingir quando ela olhou para Nangzong e os dois deuses do mar. Ela murmurou para si mesma, será que não Anseng está morta? Alguém interceptou a formação 4 estrelas do mar fantasma. Ela lançou um olhar para o imóvel Kazi. Nesse caso, permita-me libertá-lo deste invólucro mortal, ofereceu Qian Binzu enquanto estendia a palma da mão em direção a Nangzong. Não, obrigado. Eu posso fazer isso sozinho, respondeu Nangzong com indiferença antes de olhar para a capital uma última vez. A cidade estava encharcada de sangue e sua prosperidade e glória haviam se desintegrado em pó. Foi só agora que ele desejou ter morrido há tantos anos. No mínimo, sua memória teria parado onde o reino do Mar do Sul ainda era o mais magnífico reino real que ele ajudou a criar. Fugir. Sua voz soava tão longa e pesada quanto o bongo de um gongo enferrujado de 1 milênio de idade. A partir de agora, o Mar do Sul não existe mais e a sua vontade não pertence mais ao Mar do Sul. Então fujam. Fujam. Pelo menos, salvem-se desta desgraça. Depois disso, ele ergueu a palma da mão, reuniu os últimos vestígios de seu poder e bateu na cabeça. Estrondo ruído surdo reverberou na alma de cada profundo praticante do Mar Sul. O último traço de luz turva desapareceu das pupilas de Nangzong, e seu corpo lentamente desmoronou no chão, incluindo os espíritos ressuscitados de todos os profundos praticantes do Mar Sul. O desespero já era ruim o suficiente, mas o desespero nascido da destruição da esperança era ainda pior. Não foi preciso ser um gênio para descobrir que as palavras finais de Nangzong implicavam claramente que o fugitivo não Ansem, a esperança final do Mar do Sul, havia morrido. Seu espírito de luta, sua fé e sua força de vontade desmoronaram completamente. Seu antigo imperador divino havia anunciado pessoalmente o fim do Mar do Sul, e eles agora não pertenciam a ninguém. Eles não tinham mais motivos para continuar resistindo. Se não existe Mar do Sul, então o Deus do Mar também não precisa existir. Dois deuses do mar murmuraram exatamente as mesmas palavras ao mesmo tempo antes de trocarem olhares um com o outro. Tudo o que viram nos olhos um do outro foi um desespero vazio e acinzentado. Bang! Houve 2 explosões e 2 mini-sóis iluminaram temporariamente o céu. Os dois deuses do mar usaram sua força final para se matar. Foi provavelmente a expressão de sua dignidade final. Quanto a Nonquianquiu, Yone ainda o segurava pelo crânio. Sua cabeça estava abaixada, seus membros estavam flácidos. Ele nem teve a opção de se matar. Depois que seus 2 imperadores divinos morreram e os 2 deuses do mar que lutaram até o último momento escolheram cometer suicídio, os profundos praticantes ensanguentados do Mar do Sul e até mesmo os anciões de alto escalão e guardas marinhos perderam seu último pedaço de fé. Não havia mais, literalmente nada que os mantivesse unidos. Choque, tristeza, desespero. Os profundos praticantes do Mar Sul estavam em grande desvantagem para começar, e agora o tapete foi puxado debaixo deles. Eles começaram a escapar com todas as suas forças porque suas próprias vidas eram literalmente as únicas coisas que restavam que ainda podiam proteger. Os encharcados dragões do começo absoluto enterraram incontáveis profundos praticantes do Mar do Sul com cada golpe de asa. Os diabos Siam e os fantasmas Siam eram apenas mais impiedosos do que eram porque detestavam absolutamente os profundos praticantes do Deus do Mar Sul. Os gritos de desespero de suas vítimas apenas alimentaram seu prazer e, apesar de serem menos numerosos, a quantidade de destruição que causaram neste reino foi absolutamente infernal. A capital do Mar do Sul transformou-se num verdadeiro purgatório de sangue e os gritos de desespero ecoaram de todas as direções. No entanto,
Assim como o resto do povo de Yama, Yan Tianxiao não sentiu um pingo de pena ou arrependimento por suas vítimas. Na verdade, ele estava absolutamente satisfeito em saciar o ódio que seu povo havia gerado contra todos os profundos praticantes dos Três Reinos por quase 1 milhão de anos. Eu sabia. Essa formação de fuga parecia sofisticada, mas ainda está dentro dos cálculos do mestre diabólico. Os lábios de Yan Tianxiao estavam gravados em um sorriso de escárnio, mas na realidade ele mal conseguia controlar sua ainda crescente reverência por Yunxi. Ele apareceu ao lado do Devil Master, caiu de joelhos e fez uma reverência. Vossa Magnificência, os inimigos são numerosos, mas perderam a vontade de lutar e estão fugindo em todas as direções. Deveríamos aniquilar todos eles. Os dragões do início absoluto estavam claramente desacelerando agora que os profundos praticantes do Mar Sul estavam escapando com força total. Qian Ugu e Qian Binzu também guardavam o cadáver de Nangzong sem fazer nada. Eu não disse que a linhagem do Mar do Sul deveria ser completamente exterminada. Yunxi respondeu friamente, embora não seja realista perguntar isso a você, considerando o número de pessoas que você trouxe. Yan Tianxiao trouxe apenas os Yama Devils e Yama Ghosts para minimizar o risco de suas presenças serem reveladas. Eles poderiam ser todos mestres divinos aterrorizantes, mas não era realista pedir-lhes que eliminassem todos os profundos praticantes do Mar Sul com seus números. Nesse caso, implorou Yan Tianxiao, casse-os até as fronteiras, mas não há necessidade de ir além disso. Alguém. Um brilho aterrorizante brilhou nos olhos de Yunxi. Fará a limpeza para nós. Região Divina Leste, Reino Divino do Paraíso Eterno. Embora Xiuyou não tivesse demonstrado nenhuma preocupação externa, depois de acompanhar Yunxi para a região Divina Sul, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo a estava incomodando nos últimos 2 dias. Ela estava confiante de que poderia limpar a bagunça de Yunxi, não importando que tipo de loucura ele fizesse, mas isso só aconteceria se ela estivesse com ele. Agora que havia um vasto abismo de espaço entre ela e Yunxi, era simplesmente impossível para ela se acalmar completamente. Pelo menos ele não estava completamente sozinho. Mu Xuanyin estaria cuidando dele no escuro, e Qian Yinger foi em seu auxílio com os 2 ancestrais Brahma e Guzu. De repente, um vento perfumado agitou o ar na frente de Xiuyong, e Huajin apareceu em um flash de arco-íris. Ela disse com uma voz levemente urgente, Mestre, a região Divina Sul. L. O que aconteceu? Xiuyong levantou-se imediatamente. Ela só podia imaginar o tipo de loucura que deixou Huajin em pânico. Huajin levou um momento para se acalmar antes de relatar. O mestre do diabo torturou um dos 9 deuses dragões, o deus dragão das cinzas, até a morte durante a cerimônia de proclamação do príncipe herdeiro do Mar do Sul. Foi um relatório curto, mas não fez nada para diminuir o seu valor de choque. Huajin realmente não precisava enfatizar as palavras torturado e até a morte. Xiuyao franziu a testa um pouco, mas não disse nada. A bruxa continuou. Também está claro que o Reino do Mar do Sul está ajudando a espalhar a notícia o mais rápido possível. Não demorará muito para que todo o Primal Chaos aprenda sobre isso. Os deuses dragões compartilham uma conexão entre si. Os outros 8 deuses dragões saberão da morte de Ash Dragon God. Então, por que ele está fazendo isso? Xiuyao murmurou para si mesma, este não é o momento para provocar o reino do deus dragão. Então, a compreensão ocorreu a ela. Ele está traindo o reino do Mar do Sul para usar o canhão divino do Mar Titânico. Canhão divino do Mar Titânico? O que é isso? Huajin perguntou inconscientemente enquanto olhava para seu mestre. Se for verdade, então, eu ainda subestimei sua obsessão por vingança. Xiuyao fechou os olhos e suspirou. Sua voz soava desamparada e atordoada. Achei que ele iria se recuperar um pouco depois daquela coisa com Yinger, mas... Confusa, mas não distraída de seu dever, Huajin perguntou, Mestre, o reino do Deus Dragão ficará furioso com isso? Mesmo sem o monarca dragão para comandá-los, não há como manterem o silêncio por mais tempo. Por favor, me dê uma ordem, mestre. Xiuyao ficou em silêncio por um momento. Então, ela abriu seus olhos escuros e sem fundo e declarou, diga a Tianmu e Tianglu para mobilizarem todas as tropas guarnecidas nos 50 reinos estelares oeste da região Divina Leste. Quero que eles escoltem nossas tropas de volta à região Divina Norte. Quanto mais rápido e mais alto, melhor.
Ela precisava dividir a atenção do reino do Deus Dragão tanto quanto possível e ganhar o máximo de tempo possível para planejar e se preparar. Sim. O Ajin ficou chocada, mas aceitou o pedido sem questionar. Ela estava prestes a sair quando Xiao a parou novamente. Espere. O braço de Xiao congelou no ar como se ela tivesse acabado de pensar em algo. Minha ordem é a mesma, mas diga a Tianmu e Tiangun para esperarem até que eu lhes dê o sinal. Xiao murmurou novamente, aparentemente para si mesma. Espere algumas horas. Poderemos ouvir algo agradável da região de Vinasu mais tarde. Há também a possibilidade. Ela continuou. Que o monarca dragão possa ser capaz de sentir a morte de um deus dragão. Se isso fosse verdade, então o monarca dragão desaparecido retornaria imediatamente ao reino do deus dragão. Capítulo 1789. O legado do Imperador Diabólico. A capital do Mar do Sul foi reduzida a uma pilha de escombros. Nem sequer um fragmento de sua antiga glória e majestade permaneceu. Incontáveis corpos se estendiam até onde a vista alcançava. Vastas extensões de terra estavam escondidas sob uma mistura aberrante de sangue e ossos. A profunda energia negra que ainda não tinha se dissipado continuou a devorar tudo ao seu redor, fazendo com que os profundos praticantes do Mar Sul em fuga soltassem lamentos de desespero e tristeza enquanto desapareciam na distância. A energia escura era como fumaça que embaçava a capital em ruínas e não havia como saber quando desapareceria. Talvez houvesse alguns que previram que o reino divino do Mar Sul, o poder que havia se entrincheirado firmemente como o rei da região de Vinasu, cairia um dia. No entanto, nenhuma dessas pessoas jamais sonhou que entraria em colapso no espaço de um único dia. Mesmo o próprio Yunxi não esperava esse resultado. Enquanto ele olhava para a fumaça interminável saindo das ruínas, os olhos de Yunxi permaneceram tão frios e penetrantes como sempre. Joe nunca cruzou seu rosto nenhuma vez e mal brilhou naquele coração frio dele. Afinal, por mais completa e terrível que fosse sua vingança, ela nunca permitiria que ele recuperasse o que havia perdido. Isso nunca apagaria verdadeiramente o ressentimento e o ódio que ele sentia pela sua total impotência naquele fatídico dia do acerto de contas. Uma luz negra brilhou no ar ao lado dele quando Qianlinger voltou para o seu lado. Sua atenção estava totalmente focada na garota distante que representava uma figura imperiosa enquanto estava na cabeça do Imperador Dragão do Começo Absoluto, Kaizi. Pensar que o antigo clã do dragão, que há muito se divorciou dos assuntos deste mundo, não apenas apareceria, mas até encharcaria suas garras no imundo ato de assassinato neste mesmo dia. Se você tiver algum pedido, não hesite em falar o que pensa. Dada a ajuda que você nos prestou hoje, nosso mestre diabólico definitivamente não irá decepcioná-lo. O Imperador Dragão do Começo Absoluto levantou a cabeça para olhar na direção de Qianlinger antes de falar com uma voz cheia de antigo poder e majestade. Tudo o que fizemos hoje foi feito a mando do nosso mestre. Contudo, essas palavras não foram dirigidas a Qianlinger. Um par de olhos de dragão severos e poderosos pousou em Yunxi enquanto o Imperador Dragão do Começo Absoluto continuava. Mestre Diabo, você que trouxe calamidade a este mundo, nossas ações hoje foram nada mais nada menos do que tomar o lado do opressor, emprestando nosso poder aos ímpios. Como tal, fizemos a nossa cama e deitaremos nela. No entanto, temos a esperança de que vocês tratem os inocentes com compaixão, não importa o que o futuro nos reserva. Quando o Imperador Dragão do Começo Absoluto disse as palavras tomando o lado do opressor, emprestando nosso poder aos ímpios, ele expressou inequivocamente suas verdadeiras intenções e pensamentos em relação às suas ações hoje. Tanto ele quanto seu clã nunca quiseram deixar o reino divino do início absoluto ou participar desse massacre em primeiro lugar. No entanto, o comando do seu mestre não permitiu nenhum desafio. Todos os olhos se voltaram para Kaizi neste momento. Até mesmo imperadores divinos como Kang Shiqian, o imperador divino Xuan Yuan e o micro-imperador divino Roxo sentiram seus corações estremecerem violentamente. Eles simplesmente não conseguiam imaginar como o diabólico deus estelar Lobo Celestial tinha sido capaz de fazer com que os poderosos dragões do Começo Absoluto se submetessem a ela de tal maneira. Kaizi levantou a mão e uma luz vermelha brilhou na ponta da agora demoníaca espada sagrada do Lobo Celestial, fazendo com que o estranho espaço aparecesse novamente. O vento instantaneamente começou e vários dragões gigantes obscurecidos pelas nuvens começaram a se mover enquanto os dragões do Começo Absoluto começaram a voar de volta para aquele espaço estranho.
em questão de segundos, e isso inclui o próprio Imperador Dragão do Começo Absoluto. Todos os dragões do Começo Absoluto haviam desaparecido da área E. Até mesmo suas auras persistentes estavam sendo rapidamente espalhadas ao vento. A vasta sensação de pressão desapareceu e todos sentiram como se uma enorme montanha tivesse sido tirada de seus ombros. Enquanto todos deram um grande suspiro de alívio, Qianlinger olhou para Kaizi e disse em voz baixa: então, isso significa que você quebrou a formação de 4 estrelas do Mar Fantasma desde o início e já despachou alguém para o outro. Coordenada da formação para que pudessem matar Noansen. Kaizi simplesmente olhou para ela friamente enquanto ela embainhava a espada do lobo celestial e se virava. Ela nem se preocupou em pronunciar uma única palavra antes de desaparecer na distância. Kaizi. Os olhos de Yunshi tremeram violentamente e seu corpo pareceu se mover instintivamente enquanto ele disparava atrás de Kaizi na velocidade mais rápida possível. Shichian. O Imperador Divino Xuanyuan e o Micro-Imperador Divino Roxo permaneceram silenciosamente em seu local original. Pela primeira vez em suas vidas, esses 3 imperadores divinos estavam na verdade sendo completamente ignorados por todos ao seu redor. Diferentes expressões apareceram em seus rostos, mas nenhum deles tinha a intenção de fugir. Sem o comando expresso de Yunshi, os 3 ancestrais Yama não atacariam. No entanto, suas auras permaneceram firmemente fixadas nos corpos desses 3 imperadores divinos. Kaizi não diminuiu a velocidade quando sentiu a aura de Yunshi se aproximando dela. Na verdade, ela escolheu aumentar sua velocidade, enquanto tentava ao máximo tirar Yunshi de seu rabo. Kaizi. O coração de Yunshi apertou. Ele instantaneamente abriu Elmonashi, fazendo com que sua velocidade aumentasse explosivamente. Mesmo que Kaizi tenha alcançado alturas surpreendentes nos últimos anos, sua velocidade ainda não se comparava a de Yunshi quando ele estava dando tudo de si. Um feixe de luz negra passou por ela quando ela sentiu a mão de Yunshi se fechar em torno da sua. Depois disso, Yunshi girou e rapidamente puxou aquele corpo pequeno e requintado para seu abraço. Me deixar ir. Seu corpo foi esmagado no corpo de Yunshi em um abraço gentil, mas inquebrável. Mas os olhos negros de Kaizi ainda estavam frios e distantes. Ela lutou ferozmente para se libertar, mas simplesmente não era forte o suficiente. Eu não vou desistir. Yunshi declarou, enquanto gentilmente fechava os olhos. Seu cabelo longo e esvoaçante roçou levemente seu queixo enquanto ele ajustava com muito cuidado a força de seu aperto em seus braços. Desta vez, ele definitivamente não iria soltá-la. As sobrancelhas de Kaizi se uniram quando uma luz negra de repente brilhou através de seus olhos. O poder do lobo celestial dentro de seu corpo irrompeu sem qualquer aviso. Rumblei. O poder do lobo celestial sempre foi incomparável e avassalador e a própria Kaizi ascendeu a uma altura insondável de poder, então esse poder terrível poderia até causar o colapso dos próprios céus. Enquanto o espaço ao redor deles se despedaçava, o peito de Yunshi foi empurrado violentamente enquanto o ranger de ossos lentamente mudando de lugar ecoava em seus braços. No entanto, ele ainda se recusou a abrir mão de seu aperto firme em torno de sua cintura esbelta. Ele não afrouxaria seu abraço nem por um segundo. Você. O pânico finalmente passou por aqueles olhos estrelados e o poder que acabara de sair de Kaizi rapidamente se dissipou. Uma dor intensa floresceu por todo o corpo de Yunshi e ele sentiu como se seus braços tivessem sido rasgados em 2, mas um leve sorriso apareceu em seu rosto. Quando ele falou novamente, foi com uma voz que continha a suavidade suave que ele havia perdido há muito tempo. Kaizi, não importa o que você faça, não vou deixar você desta vez. Me deixar ir. Ela repetiu essas palavras novamente, mas não se atreveu mais a exercer a mesma força que havia feito há pouco. Ela cerrou a mandíbula requintada enquanto seus olhos recuperavam a resolução fria. Yunshi, você teve que sair daquele abismo diabólico para chegar onde está agora, então você sabe melhor do que ninguém o que foi necessário para sair desse abismo. Se você não quer cair nesse abismo novamente, é melhor. Porque você é a estrela solitária amaldiçoada pelo céu. Yunshi respondeu com um leve sorriso. Kaizi soltou um pequeno suspiro antes de responder em voz baixa, mãe, tia, irmã mais velha. E até você. Todos que já foram próximos e queridos para mim tiveram um fim terrível. Já que você está bem ciente disso. Deixe-me ir. Porque eu deveria deixar você ir. Yunshi disse com um leve sorriso. Atualmente sou o arauto de mau presságio mais malévolo do universo.
Se você realmente é a estrela solitária amaldiçoada pelos céus, então você é, definitivamente a estrela que pertence a mim e somente a mim. Kazi. Nunca se esqueça. Você é minha esposa, o que também significa que é a única família que me resta neste mundo. Nós nos curvamos aos céus e à terra, prestamos nossos respeitos aos nossos ancestrais e trocamos itens de noivado com Jasmine como nossa testemunha. Então você pode esquecer de fugir do fato de que somos marido e mulher. Além disso, você realmente quer fugir de mim? Yun-Shi gentilmente apertou seu abraço enquanto plantava um beijo suave em seu pescoço. A garota em seus braços tremia enquanto ele continuava. Se você realmente quisesse cortar todos os laços comigo, então por que teria vindo até a região divina sul por minha causa? Você até chegou mais cedo do que eu. Não seja tão presunçoso. O hálito quente escaldante em seu pescoço nevado fez todo o seu corpo ficar flácido e entorpecido. A vontade de resistir a ele começou a desaparecer e sua relutância em se separar dele deixou seu coração em completo pânico. Ela cerrou os dentes de Jade mais uma vez antes de cuspir com uma voz enérgica. Yun-Shi, farei tudo ao meu alcance para ajudá-lo a completar sua vingança, porque sua vingança também é minha. No entanto, eu já lhe contei todos esses anos atrás, no reino divino do início absoluto. Eu não vou ficar ao seu lado, então você pode esquecer. Oh! Uma voz sedutora se intrometeu em seu momento no momento mais inoportuno enquanto Qian Yinger valsava vagarosamente em sua direção. Seus olhos se estreitaram enquanto ela continuava. Se for realmente por minha causa, posso simplesmente desaparecer sempre que você estiver por perto. Ficarei o mais longe que puder. Os olhos de Kazi começaram a ficar frios enquanto sua luta repentinamente se tornava feroz, mas ela ainda era incapaz de escapar do braço de Yun-Shi. Qian-Yi. A voz de Kazi estava extremamente fria. Eu só segurei minha mão por causa de sua utilidade para ele até agora, então é melhor você não. Se quer pensar em me provocar de novo, o terrível lobo celestial que ainda tem os dragões do início absoluto à sua disposição. Alguém como você seria naturalmente capaz de tirar minha vida com um movimento casual da mão. Qian Yinger aproximou-se lentamente de Kazi enquanto olhava inabalavelmente nos olhos do lobo celestial. No entanto, pensar que uma pessoa tão aterrorizante realmente acreditaria em superstições tolas como a estrela solitária amaldiçoada pelos céus. Ah, exatamente como eu esperava, você ainda não passa de uma criança mimada, presa em suas próprias ilusões do mundo. Você está querendo morrer. A intenção assassina de Kazi rompeu de seu corpo. No entanto, Qian Yinger simplesmente se virou e continuou com uma voz lânguida: pequeno lobo celestial, você não consegue coexistir com seus inimigos, nem por um momento, então onde você encontraria coragem para realmente se vingar? Em mim? Além disso, seu tom mudou sutilmente. Quando Yun-Shi viajou para o reino divino do Mar Sul desta vez, ele proibiu Xiao de acompanhá-lo e nem sequer me informou sobre sua decisão. Eu o segui secretamente e você já viu por que escolhi fazer isso. A intenção assassina de Kazi se acalmou, instantaneamente. Xiao sempre se certificará de que seus planos estejam firmados em pedra antes de fazer qualquer movimento. Ele não. Qian Yinger continuou falando, mas ninguém sabia se ela estava se dirigindo a Kazi ou a Yun-Shi. Ele definitivamente não tinha certeza se o poder do deus maligno seria realmente capaz de refletir o raio de poder divino que o canhão divino do mar titânico disparou contra ele. Se essa estratégia tivesse falhado, mesmo a presença daqueles três velhos Yamadevis não o teria impedido de morrer 1000 vezes. Além disso, mesmo que sua estratégia funcionasse, dados os ases ocultos do Mar do Sul, a presença dos outros 3 imperadores divinos da região divina sul e o surgimento do há muito escondido Nangzong, não havia garantia de que ele teria obter a vitória que ele teve hoje. Cada parte de seu plano durante esta viagem ao reino divino do Mar Sul foi uma aposta completa. As costas de Qian Yinger estavam voltadas para Yun-Shi o tempo todo e era como se ela não quisesse deixá-lo ver a expressão em seu rosto. Quando ele ainda estava na região divina norte, seu coração estava cheio de ódio, mas o que estava enterrado debaixo de todo aquele ódio era o desejo de morrer. Na verdade, cada ação que ele tomava gritava sua intenção de acabar com sua própria vida depois. Terminando esta vingança dele. Seu desejo de morte acabou desaparecendo, mas como você pode ver hoje, quando ele enfrentar as pessoas que ele realmente odeia, ele não hesitará em arriscar sua vida em prol da vitória. Isso é o suficiente, disse Yun-Shi. Em primeiro lugar,
Não existe um plano perfeito e sem falhas. Quando você está enfrentando um titã como o Reino Divino do Mar do Sul, ser abalado por uma ou duas surpresas é muito melhor do que permitir que ambas as partes se preparem totalmente. Naturalmente, já calculei as probabilidades na minha cabeça antes mesmo de me comprometer com esta aposta. Quem disse que você poderia falar? Keane Inger virou-se para lançar um olhar feroz para Yunchi. Depois disso, ela se virou para Kazi e continuou: pequeno lobo celestial, você já viu que nem Shio nem eu podemos conter esse homem nem um pouco. Mas se você decidir permanecer ao lado dele, ele poderá muito bem optar por se comportar um pouco melhor. Afinal, Keane Inger fez uma pausa antes de se virar para jogar essas palavras no rosto de Yunchi. Vocês dois se curvaram aos céus e à terra, prestaram homenagem aos seus ancestrais e trocaram itens de noivado com Jasmine como sua testemunha. Como marido e mulher legalmente casados. Depois disso, um pequeno suspiro melancólico pareceu escapar de seus lábios antes que ela passasse por ele e disparasse para longe. Kazi, não leve as palavras dela a sério, disse Yunchi, imediatamente. Na verdade, eu realmente valorizo minha vida agora, mas não havia como eu inventar um esquema sem riscos ao enfrentar um oponente como o Reino Divino do Mar Sul. Admito que fiz algumas apostas, mas estava muito confiante de que meus planos dariam certo. Depois de um longo período de silêncio, Kazi estendeu a mão e gentilmente a pressionou contra o peito de Yunchi. Desta vez, ela finalmente escapou do braço de Yunchi. Tudo bem, eu vou ficar, ela disse com uma voz suave. Yunchi se perguntou se foram suas palavras ou as de Keane que a convenceram. Também tolerarei a existência de Keane por enquanto. De repente, ela levantou a cabeça delicada para olhar para ele, enquanto aqueles olhos que eram tão negros quanto a escuridão sem limites do céu noturno olhavam profundamente para os seus. A vingança é tudo para você, mas é a mesma coisa para mim. Para alcançar nossos objetivos comuns, aceitarei qualquer coisa. Yunchi balançou a cabeça gentilmente. A vingança é algo que devo ver realizado, mas não é tudo para mim. Porque eu ainda tenho você. A única coisa que aquela declaração apaixonada provocou foi um bufo frio de Kazi. Eu não sou mais o Kazi que você conheceu. Agora sou o lobo celestial cujo ódio a levou para o lado negro. Você deveria ter guardado essas palavras para minha irmã quando ainda teve a chance de dizê-las. Yunchi pausou por um momento, mas quando falou novamente, sua voz estava ainda mais gentil do que antes. É precisamente porque experimentei a dor e o arrependimento de perder tantas coisas que eu, definitivamente não vou perder você também. Quando lhe disse essas palavras, seu aperto em torno da pequena mão de Kazi aumentou mais uma vez. Era tão firme e forte que parecia transmitir seu medo de que ela de repente se virasse e fugisse mais uma vez. As estrelas que enchiam os olhos maravilhosos de Kazi tremeram apenas por aquele breve instante. Ele tem medo de me perder. Mas é por causa do dever que minha irmã lhe confiou, ou é? Porque ele realmente me vê como sua esposa. Vamos. Yunchi começou a flutuar no ar junto com ela enquanto voava de volta na direção de onde vieram. Ainda havia muitas coisas para ele resolver na capital em ruínas do Mar do Sul. Você não vai me perguntar sobre os dragões do começo absoluto? Kazi perguntou. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Yunchi antes de responder. Eu reconheço esse poder. É o poder que pertence ao Orlpercer. Assim como eu havia adivinhado, a Imperadora Diabólica Punidora dos Céus realmente procurou você naquela época. Parece também que ela passou bastante tempo com você também. Quando a espada sagrada do Lobo Celestial liberou aquela luz vermelha de sua ponta, um espaço incrivelmente maravilhoso e estranho se abriu e todos os dragões do começo absoluto, que habitaram no reino divino do começo absoluto desde tempos imemoriais, voaram para fora disso. Aquela luz vermelha brilhante e o estranho espaço que desafiavam todas as leis do espaço no universo atual originaram-se claramente do Orlpercer. Além disso, o crescimento explosivo de poder de Kazi e sua rápida aclimatação aos seus poderes demoníacos só poderiam ser explicados por uma coisa: a ajuda da própria Imperadora Diabólica Punidora dos Céus. Isso mesmo. Kazi olhou para longe e parecia que ela havia esquecido que estava tentando libertar sua mão da de Yunchi. Depois que a Imperadora Diabólica Punidora dos Céus retornou ao universo, uma das primeiras coisas que ela fez foi vir me visitar no reino divino do início absoluto. Meu poder começou a mudar de uma maneira estranha e bizarra desde a sua morte e a demonização da irmã mais velha,
E era muito fácil para uma imperadora diabólica como ela sentir a estranha transformação que me superou. No entanto, ela apenas veio me dar uma olhada na primeira vez que me visitou. Ela nem interagiu comigo, até que ela apareceu de repente na minha frente novamente um dia. Ela me disse que decidiu deixar o universo novamente para retornar ao vazio além do caos primordial. Yun-Shi não disse nada enquanto ouvia atentamente a história dela. Ele provavelmente estava na estrela polar azul quando isso aconteceu. Ela me disse que acreditava no que você havia dito e estava ainda mais disposta a acreditar e respeitar a escolha e os desejos do Deus maligno. No entanto, ela simplesmente não conseguia confiar na natureza humana. Então, ela decidiu que deixaria para trás várias peças escondidas para protegê-lo antes de partir. Essas peças salvariam você de qualquer desgraça inevitável que se abateu sobre você. Eu sou uma dessas peças. A expressão nos olhos de Cassie ficou ainda mais solene. Todas as preocupações da imperadora diabólica punidora dos seus haviam acontecido. Na verdade, elas aconteceram no exato momento em que ela deixou o caos primordial. Ela gravou um sela diabólico em todo o clã dos dragões do começo absoluto enquanto também inseriu uma origem demoníaca especial em meu corpo. Se o dia com o qual ela estava preocupada realmente acontecesse, eu libertaria essa origem demoníaca. Essa origem diabólica faria com que meus poderes do lobo celestial demonizassem e se fundissem com minha nova profunda energia das trevas em um ritmo mais rápido. Isso também me garantiria controle total sobre os dragões do começo absoluto. Depois disso, ela gravou um pouco da energia espacial e do poder do Orupercer em minha espada, o que me permitiu trazer facilmente os dragões do início absoluto onde quer que eu fosse. Cassie convocou sua demonizada espada sagrada do lobo celestial e permitiu que Yun-Shi visse a luz vermelha piscando fracamente na cabeça do lobo que estava esculpida na ponta de sua lâmina. O perfurador do mundo não tinha muito de seu poder, então o poder que a imperadora diabólica punidora dos céus gravou na espada sagrada do lobo celestial era excepcionalmente fraco. No entanto, também parecia que duraria muito tempo, assim como eu suspeitava. Era ela de novo. Yun-Shi murmurou, decepção e frustração ecoando interminavelmente em seu coração. Ele se lembrava muito claramente da imperadora diabólica punidora dos céus dizendo-lhe com sua maneira severa e imperiosa que ela não se livraria de nenhum de seus inimigos ou obstáculos antes de deixar o caos primordial. Ela também lhe disse que ele teria que se defender, sozinho depois disso. Ela havia dito que esta era a única maneira de ele realmente viver de acordo com o legado do Deus maligno. A única maneira de honrar o poder e a dignidade que herdou. Ela aparentemente cumpriu sua palavra. Ela não se livrou de nenhum dos perigos para a vida dele, mas deixou para trás muitos ases escondidos para salvar a vida dele. Talvez houvesse ainda mais do que ele poderia imaginar. Ela era como uma senhora idosa cujo comportamento severo e frio escondia muitas preocupações e todos os seus cuidados. Todas as mulheres são realmente tão dúbias. Sempre dizendo coisas que não querem dizer. Yun-Shi murmurou inconscientemente para si mesmo. Enquanto ele murmurava essas palavras, a figura de Xie Qingjiu surgiu em seu cérebro por algum motivo estranho. No entanto, ele imediatamente apagou essa imagem de sua mente. Porque aquela figura, aquele nome, já não tinha o direito de aparecer nas suas memórias. Duplicidade? Cassie olhou para ele perplexo. Ela embainhou a espada sagrada do lobo celestial e disse: ela era claramente uma das temidas imperadoras diabólicas, mas estava longe de ser tão terrível e cruel quanto sua aparência e reputação sugeririam. Pelo contrário, parece que os sentimentos do deus herege da imperadora diabólica punidora dos céus um pelo outro eram profundos e verdadeiros. Senão, não havia como ela lhe dar um tratamento tão especial só porque você herdou os poderes dele. Sim. Yun-Shi assentiu com a cabeça. No entanto, ele sabia que as pessoas que a imperadora diabólica punidora dos céus realmente queria proteger, os verdadeiros objetos de seu afeto, eram Onger e Ioer. Capítulo 1790. A escolha dos imperadores deuses Cassie. Por que você chegou na região divina Sul há tanto tempo? Yun-Shi perguntou. Ele mais ou menos sabia a resposta, mas queria ouvi-la da boca de Cassie. Cassie respondeu com uma voz suave, mas indiferente. Você já derrotou a região divina leste de maneira boba, e o enorme abismo de informações entre os dois lados significava que muito provavelmente você não precisaria da minha ajuda durante a conquista da região divina leste. Além disso,
Era óbvio que você teria como alvo a região divina sul assim que terminasse com a região divina leste. No entanto, eu não esperava que você agisse tão rapidamente. Kazi disse enquanto olhava para Yunshi. A máscara determinada e sem emoção que ela usava no rosto contrastava muito com seu rosto ainda infantil. Originalmente, eu pretendia provocar secretamente algum caos na região divina sul, mas você acabou correndo para cá sozinho. A situação na região divina leste ainda não havia se estabilizado e a região divina oeste também estava fazendo alguns movimentos inescrutáveis. Então ele realmente correu para a região divina sul desta vez. Então você também descobriu a formação de 4 estrelas do mar fantasma do Mar do Sul antes de eu chegar? Yunshi perguntou enquanto sua sobrancelha franzia de repente. Parecia que ele havia chegado a uma espécie de percepção abrupta. Foi extremamente fácil rastrear a formação de 4 estrelas do mar fantasma até o outro ponto usando o poder do perfurador de mundo que foi esculpido na espada sagrada do lobo celestial. Kazi respondeu com uma voz calma. Se o Mar do Sul realmente se encontrasse encurralado, a pessoa que provavelmente usaria a formação de 4 estrelas do mar fantasma seria Não Ansem. No entanto, no momento em que ele usou esta formação para escapar, o único lugar para onde ele poderia fugir seria seu destino final. Quem era a pessoa que esperava fora da formação para assassinar Não Ansem? Yunshi perguntou de repente. Claro, são os dragões do Absoluto. Kazi parou de repente no meio da frase. Ela notou o brilho estranho nos olhos de Yunshi enquanto ele olhava para ela, então ela acabou engasgando com suas palavras. A aura exalada pelos dragões do começo absoluto é única. Se um deles tivesse aparecido no reino dos deuses, eles já teriam sido descobertos por alguém. Yunshi disse em uma voz lenta e comedida. Além disso, Não Ansem também era a pessoa mais forte na região divina sul. Mesmo que ele estivesse à beira da morte, o único dragão do começo absoluto que poderia matá-lo em tão curto período de tempo é o próprio Imperador Dragão do Começo Absoluto. No entanto, você esteve na cabeça do Imperador Dragão do Início Absoluto durante todo esse tempo, então quem exatamente fez a ação? Yunshi perguntou enquanto lançava um olhar contemplativo para Kazi. Kazi virou a cabeça com um suspiro suave. Você não precisa saber. Yunshi apertou a mão de Kazi suavemente antes de lhe lançar um leve sorriso e dizer, tudo bem, não vou perguntar. A expressão de Nangzong tornou-se sombria apenas 3 respirações depois de Não Ansem ter usado aquela formação para fugir. Ser capaz de matar Não Ansem gravemente ferido em apenas 3 respirações. Quantas pessoas neste mundo poderiam realizar tal façanha? Yunshi naturalmente não continuaria sondando Kazi se ela não quisesse lhe dar a resposta, mas sua mente estava atualmente fervilhando de atividade enquanto ele considerava e eliminava os potenciais candidatos. Quando ele retornou ao seu lugar acima da capital em ruínas do Reino Divino do Mar Sul, ele viu que a fumaça negra ainda girava por todo o lugar enquanto continuava a engolir o mar ilimitado de sangue e cadáveres que cercava a capital. Yan Tianxiao já havia retornado a essa altura. Ele rapidamente deu um passo à frente e curvou-se em direção a Yunshi. Sua magnificência. A escória restante do reino divino do Mar Sul já fugiu para longe. Estávamos aguardando o comando do mestre diabólico, então não os perseguimos. Yunshi assentiu com a cabeça. O canto dos lábios de Yan Tianxiao se contraiu quando ele notou Kazi, mas ele se impediu de fazer qualquer pergunta. Quando os 3 ancestrais Yama viram Yunshi segurando a mão de Kazi, uma litania de gemidos ecoou em seus corações. Ganhamos mais um mestre que devemos servir com o máximo cuidado. Qianinger franziu os lábios quando viu que Kazi havia retornado com Yunshi, mas se absteve de lançar qualquer fapa em sua direção. Yaone estava segurando Nanqianqiu pela cabeça, fazendo com que seu corpo ficasse pendurado no ar. Ele não caiu em completa inconsciência, então testemunhou o suicídio de Nangzong e a morte dos outros deuses do mar. Ele também viu sua capital real desmoronar em meio a um mar de sangue. A malícia que irradiava de Yaone perfurou todos os seus poros como 1000 agulhas de aço, e cada instante que passou foi um inferno de sofrimento por si só. Infelizmente para Nanqianqiu, ele estava completamente indefeso. Ele não conseguiu nem soltar um gemido de desespero, muito menos de luta. A única coisa que ele podia fazer era sofrer enquanto seu corpo tremia violentamente de terror. Ele não entendia por que ainda estava vivo. Mas mesmo alguém que temia a morte como ele só poderia desejar uma morte rápida e indolor neste momento.
Tudo o que ele queria agora era o fim deste terrível pesadelo. Kang Shiqian, que havia sido ignorado durante todo esse tempo, escolheu esse momento para dar um passo à frente e cair de joelhos na frente de Yunxi. Ele jogou fora toda a sua dignidade como imperador divino enquanto se prostrava diante de Yunxi e gritava: "O mestre diabólico reina supremo. O governante do reino do mar profundo das 10 direções, Kang Shiqian, parabeniza o mestre diabo por atropelar o reino divino do Mar Sul. Eu, Kang Shiqian, respeitosamente dou-lhe as boas-vindas à região divina Sul como um de seus imperadores divinos. A partir deste momento, juro minha total lealdade ao mestre diabólico e espero desesperadamente que o mestre diabólico aceda ao meu pedido." A menos que tivessem ouvido pessoalmente, ninguém neste universo acreditaria que essas palavras realmente saíram da boca de um dos imperadores divinos da região divina Sul. As mandíbulas tanto do imperador divino Xuanyuan quanto do micro-imperador divino Roxo se abriram ao mesmo tempo em que seus olhos se arregalaram em pires. Seus dedos imediatamente começaram a tremer depois disso. Como companheiros imperadores divinos da região divina Sul, a vergonha que sentiam era facilmente o dobro da de qualquer outro presente. Yunxi casualmente lançou um olhar para Kang Shiqian antes de atacar com sua perna direita. Seu pé voou direto em direção ao rosto de Kang Shiqian. Este foi um ato que ultrapassou o limite de qualquer coisa que uma pessoa que se preze pudesse tolerar. Então quão pior seria para um imperador divino, um ser que estava acostumado a desprezar toda a criação? O canto da boca de Kang Shiqian se contraiu, mas ele não se moveu nem um centímetro de onde estava. Em vez disso, ele retirou a força profunda energia que o cercava seu corpo. Bang! O pé de Yunxi bateu impiedosamente no rosto de Kang Shiqian, imediatamente fazendo seu nariz desabar e seus dentes da frente quebrarem. Duas correntes de sangue imediatamente começaram a jorrar das narinas de Kang Shiqian. O corpo do imperador divino, Shiqian deu vários giros no ar, mas quando ele pousou, ainda estava prostrado na frente de Yunxi. Ele ignorou o sangue escorrendo pelo seu rosto enquanto baixava a cabeça e dizia: "Agradeço ao mestre diabólico por seu presente." Kang Shiqian. O imperador Deus Xuanyuan engasgou ao apontar o dedo para Kang Shiqian. Os músculos de seu pescoço contraíam violentamente e ele não conseguia nem reunir forças para falar. Se um mero mortal se agarrasse tão covardemente à sua vida, mesmo as pessoas que desprezavam suas ações ainda as entenderiam. No entanto, ele era o imperador Deus Shiqian, alguém cujo nome abalou os próprios alicerces do universo. Para alguém de sua posição se comportar de maneira tão patética e servil, a palavra vergonha não poderia nem começar a descrevê-lo. Ei! Yunxi soltou uma risada fria. "Oh, este não é o imperador divino Shiqian da região divina Sul? Por que você de repente está agindo como um cachorro?" No entanto, o grave insulto que acabou de ser jogado em seu rosto não afetou Kang Shiqian nem um pouco. Ele apenas respondeu com uma voz grave e solene: "Desde que resolvi servir o mestre diabólico, também naturalmente resolvi servir você da maneira que você desejar. Não importa se preciso ser um cachorro ou um cavalo." Ah! Um suspiro suave, mas sombrio, de repente ecoou no ar. Sem surpresa, veio de Qian Yugu. Como alguém que estava entediado até mesmo com a vida, ele ainda era incapaz de suportar ver um elevado imperador divino jogar fora sua dignidade dessa maneira. Ele fechou os olhos e disse: "É natural que os humanos temam a morte. No entanto, como o imperador divino responsável por toda a glória e vergonha do reino do mar profundo das 10 direções, por que há necessidade de você se rebaixar a tal nível?" Ele. Kang Shiqian respondeu a essas palavras com uma risada estranha. Ele levantou a cabeça para olhar para Qian Yugu e seus olhos estavam completamente calmos. Viver na vergonha é muito melhor do que morrer na tragédia. Além disso, como vocês sabem que este rei não está sendo realmente sincero sobre servir sob o comando do mestre diabólico? As sobrancelhas de Qian Yugu se uniram enquanto os olhos de Yunxi também começaram a se estreitar. Kang Shiqian. O micro-imperador divino roxo não podia mais tolerar essa farsa. Ele rugiu de raiva. "Uma pessoa covarde como você, que está disposta a sacrificar toda a sua dignidade para preservar sua própria vida, não está mais apta para ser o imperador do reino do mar profundo das 10 direções. Uma pessoa que está disposta a rastejar como um cachorro na frente de outro é ainda menos digna de ser um imperador divino de nossa região divina Sul." Poei.
O Imperador Divino Xuanyuan rapidamente levantou a mão para impedir que o Micro-Imperador Divino Roxo fosse mais longe. Kang Shichian imediatamente começou a rir enquanto respondia com uma voz calma e firme. Você sabe, a vida tem sido realmente muito monótona e chata. 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos. Já faz muito tempo desde que experimentei uma emoção como a de hoje. Uma nova era está chegando, disse Kang Shichian enquanto ria, e sua risada não continha uma única partícula de medo ou vergonha. Em vez disso, parecia repleto de algum tipo de alegria perversa e distorcida. Se eu seguir o mestre diabólico, poderei muito bem ser parte de algo que vira os céus e a terra. Faça parte da criação de um mundo totalmente novo, totalmente diferente do anterior. Existe algo mais intrigante do que isso? Ele girou a cabeça para olhar para seus companheiros imperadores divinos. Seus olhos ardiam de loucura enquanto ele olhava diretamente para o Imperador Divino Xuanyuan e o Micro-Imperador Divino Roxo. O reino dos deuses nunca viu uma era como esta, nunca teve tal oportunidade. Esta é uma benção dos próprios céus. Então, como esse rei pode perder uma coisa dessas? Somente participando de tal empreendimento poderei provar que não vivi esta vida monótona em vão. E você? O Imperador Divino Xuanyuan apontou um dedo trêmulo para Kang Shichian enquanto ofegava. Você realmente é um louco. Kang Shichian sempre se comportou de maneira errática e maluca que desafiava toda a lógica. Então o reino dos deuses lhe deu o título de louco há 10 milênios. Mas foi só hoje que eles realmente perceberam a profundidade de sua loucura. Ninguém sabia se Kang Shichian realmente quis dizer o que disse, mas depois de testemunhar a destruição do reino divino do Mar Sul em um único dia, ninguém poderia negar que o mestre diabólico Yunxi e sua região divina norte realmente tinham a capacidade de derrubar os céus e a terra. E isso apesar da existência contínua do reino do Deus Dragão. Então você só está inclinando a cabeça para mim porque acha isso interessante. Que resposta absurda e desajeitada. Yunxi disse enquanto dava uma risada fria e seca. Kang Shichian, você também foi uma das pessoas que atacou meu mestre eu fora da Estrela Polar Azul naquela época. Você realmente acha que vou deixar você sair hoje? Kang Shichian olhou diretamente nos olhos de Yunxi enquanto respondia com uma voz profunda. Eu nunca tive qualquer animosidade em relação ao mestre diabólico. Minhas ações naquele dia fatídico e minhas ações hoje nunca foram nada além de eu fazer a escolha mais correta em cada situação. Depois que o mestre diabólico pisar na região divina sul, vocês começarão a voltar suas atenções para a região divina oeste. Mesmo que o poder do mestre diabólico possa cobrir os céus, ainda é imprudente subestimar a região divina oeste. Como tal, você pode escolher um imperador divino que lutará até o último suspiro ou um imperador divino que já expressou sua vontade de se tornar um de seus cães. Se você escolher a última opção, você também ganhará todo o reino do mar profundo das 10 direções de uma só vez. Então o magnânimo mestre do diabo definitivamente escolherá a opção mais sábia, não importa a animosidade que você tenha comigo. Yunxi ergueu orgulhosamente a cabeça enquanto olhava para Kang Shichian com aqueles olhos frios. Você está me ensinando como devo me comportar? Como eu ousaria? Kang Shichian respondeu. Ele levantou ambas as mãos respeitosamente em direção a Yunxi enquanto um leve sorriso se formava em seu rosto. Quando escolhi atingir o reino divino do Mar Sul quando eles estavam caídos, o mundo inteiro me testemunhou dando um golpe cruel em não acene. Na verdade, cortei todas as minhas outras rotas de fuga e joguei minha sorte com você. Se o mestre diabólico realmente deseja me matar, você também pode fazê-lo depois de termos lutado com a região divina oeste e você ter extraído toda a utilidade deste meu corpo. Não será tarde demais para me matar. Os olhos de Yunxi estreitaram, ainda mais. Como esta é a primeira vez que o mestre diabólico se aventura na região divina sul, isso também significa que a região divina norte tem muito pouco conhecimento sobre nós. O mestre diabólico de fato destruiu o reino divino do Mar Sul hoje, mas levará muito mais tempo para conquistar a vasta região divina sul. No entanto, se você me permitisse liderar sua campanha, isso diminuiria muito a quantidade de tempo e esforço que você precisaria despender. Isso também permitiria que você lidasse facilmente com qualquer movimento repentino da região divina oeste. Quando ele terminou de falar, a maneira como todos olhavam para esse louco havia mudado sutilmente. Suspirar. Qian Yugu soltou outro profundo suspiro de lamento antes de murmurar para si mesmo.
Talvez este velho tenha realmente subestimado meu júnior do reino do mar profundo das 10 direções. Um sorriso que não era um sorriso se formou no rosto de Yunxi, mas todos sentiram que sua intenção de matar em relação a Kang Shitian havia desaparecido repentinamente. Ele não se incomodou em responder a Kang Shitian depois disso. De repente, ele se virou para olhar para os outros dois imperadores divinos, seus olhos escuros e sombrios perfurando seus corpos. E vocês dois? Os rostos dos dois imperadores divinos estavam perturbados e sombrios. No entanto, o imperador Deus Xuanwan logo deu um passo à frente e respondeu com uma voz pesada. Xuanwan se curva diante do poder divino do mestre diabólico. Ele respirou fundo antes de continuar. Enquanto o mestre diabólico não tocar meu reino Xuanwan, o reino Xuanwan definitivamente não se tornará inimigo do mestre diabólico. Estou disposto a jurar pela minha espada. A pressão que o micro-imperador divino roxo sentiu diminuiu muito no momento em que viu o imperador divino Xuanwan dar um passo à frente. Ele também entrou na conversa. Meu micro-reino roxo nunca fará da região divina norte um inimigo. Não daremos nenhum único passo em seu território. A escuridão descendente forçou sua mão. Eles não tiveram escolha senão fazer concessões a Yunxi. Já era extremamente vergonhoso para um imperador divino dizer o que acabara de dizer e também expressava as posições incrivelmente desamparadas em que se encontravam atualmente. No entanto, eles tinham, pelo menos, preservado a dignidade final de seus títulos e de seus títulos. Reinos reais. Eles não haviam se rebaixado ao nível de Kang Shitian. No entanto, Yunxi deu uma risada gelada em resposta às palavras de ambos os imperadores divinos. O vento diabólico começou a girar no ar enquanto eles ouviam intensamente a zombaria sem limites na risada baixa de Yunxi. A expressão em seus olhos mudou e embora Yunxi estivesse olhando para dois imperadores divinos, parecia que ele os considerava nada mais do que duas formigas incrivelmente patéticas e ridículas. Oh! Vocês dois estão realmente tentando negociar comigo? O olhar nos olhos de Yunxi e a aura que irradiava de seu corpo causaram extremo desconforto a ambos os imperadores divinos. O imperador divino Xuanwan respondeu imediatamente com uma voz grave. Mestre Diabo, a região divina sua é um local de nascimento tanto do reino Xuanwan quanto do micro-reino roxo. É também um lugar que devemos defender. Mesmo a chegada do mestre diabólico não nos abalou desses votos. O micro-imperador divino roxo imediatamente o seguiu. O mestre diabólico definitivamente sofrerá a forte pressão da região divina oeste depois de hoje. 2 reinos reais que lutarão até a morte contra 2 reinos reais que juraram total neutralidade. Acredito que alguém tão sábio quanto o mestre diabólico saberá qual é a melhor escolha. Suas palavras soaram exatamente iguais às palavras que Kang Shitian acabara de pronunciar. No entanto, um sorriso desdenhoso apareceu imediatamente no rosto de Kang Shitian quando ouviu essas palavras. Esta vasta região divina sua acabou sendo um lugar bastante patético, não é? Até mesmo seus imperadores divinos acabaram sendo idiotas ingênuos de tal magnitude colossal. Os olhos de Yunxi moveram-se para a esquerda e para a direita e os seus imediatamente começaram a escurecer. As figuras medonhas dos 3 ancestrais Yama cercaram imediatamente os 2 imperadores divinos. Eles desencadearam aquela aura sombria e diabólica que parecia vir das profundezas do inferno ao mesmo tempo. Essa aura sombria varreu instantaneamente os 2 imperadores divinos, fazendo-os estremecer incontrolavelmente enquanto perfurava suas almas e penetrava em seus ossos. Mestre Diabo, você! A espada na mão do imperador Deus Xuanwan zumbiu e zumbiu, mas ele não se atreveu a soltá-la de sua bainha. Kang Shitian cortou todas as suas outras opções e jurou ser meu cão leal. Já que ele se tornou um cão leal deste mestre diabólico, ele naturalmente tem o direito de pedir uma recompensa. Os olhos de Yunxi se estreitaram enquanto ele continuava. Mas quem diabos vocês dois pensam que são? Você acha que é realmente digno de conversar comigo? O imperador divino Xuanwan e o micro-imperador divino roxo estremeceram ao mesmo tempo. Naquela época, você retribuiu minha generosidade com inimizade e escolheu me chutar quando eu estava caído. Hoje, você mais uma vez ajudou o Mar do Sul contra mim. No entanto, abstive-me de fazer qualquer movimento contra vocês e até deixei vocês com suas vidas patéticas. No entanto, você acha que realmente tem o direito de negociar comigo sobre suas vidas? Que descaramento da sua parte! O imperador divino Xuanwan e o micro-imperador divino roxo sabiam que Yunxi reagiria dessa maneira,
Mas seus olhos na verdade ficaram ainda mais frios e resolutos. O imperador divino Xuanhuan respondeu: Mestre diabólico, admitimos que o poder da região divina norte cedeu em muito até mesmo à nossa imaginação mais selvagem e é um poder que não temos escolha a não ser temer. Contudo, a região divina oeste é muito diferente da nossa região divina sul. Você acabou de matar o deus dragão cinzento. Então o reino do deus dragão definitivamente mobilizará toda a região divina oeste para marchar contra você. As concessões que fizemos hoje permitirão que o mestre diabólico fique tranquilo quando se trata da região divina sul. Se não, seria incrivelmente imprudente para o mestre diabólico virar as costas a um inimigo. O micro-imperador divino roxo olhou diretamente nos olhos de Yunxi enquanto liberava todo o seu poder como imperador divino. Sua voz estava cheia de justa indignação quando ele disse: Já fizemos concessões incríveis para a segurança do reino Xuanyuan e do micro-reino roxo. Essas concessões já são incrivelmente vergonhosas para nós, e incrivelmente vantajosas para o Devil Master. Mas se você quer que nos rastejemos diante de você, um demônio, como o Kang Shichian. O micro-imperador divino roxo parou de falar de repente quando começou a se recompor. Seus olhos brilharam com uma luz roxa enquanto profunda energia começou a girar em torno de seu corpo. Parecia que ele estava se preparando para colocar sua vida em risco antes de continuar falando. Nunca faremos tal coisa, nem mesmo se nós dois morrermos aqui hoje. Além disso, quando o mestre diabólico batalhar com a região divina oeste, ambos os nossos reinos apontarão para suas costas como facas afiadas. Muito bem. Yunxi respondeu impassivelmente. Depois disso, ele se afastou deles e disse: Então vocês podem morrer. Mate-os e mate todos no reino Xuanyuan e no micro-reino roxo. Assim que Yunxi deu aquele comando frio, os três ancestrais Yama não hesitaram nem por um único segundo. Eles rugiram como três cães raivosos enquanto três garras fantasmas de Ebano rasgavam três abismos escuros no ar que selavam cada partícula do espaço que cercava os dois imperadores divinos. Nenhum dos imperadores divinos havia sonhado que Yunxi daria a ordem para matar tão cedo. Eles instantaneamente entraram em pânico quando foram forçados a entrar no domínio das trevas que os três ancestrais Yama haviam aberto. Yan Tianxiao também começou a pressionar seus demônios Yama, e o poder do demônio Yama que começou a explodir ao redor dos dois imperadores divinos formou uma teia de energia diabólica que consumiu toda a luz. Era um espaço selado do qual nem mesmo um imperador divino seria capaz de escapar. Um domínio de espada e uma luz roxa irromperam ao mesmo tempo que os dois grandes imperadores divinos colidiram com os demônios Yama ao seu redor. No entanto, eles estavam enfrentando os três ancestrais Yama e todos os demônios Yama sob o comando de Yan Tianxiao. Eles já estavam em desvantagem. Além disso, os dois ancestrais Brahma, Qian e Inger, Guzu, e Yunxi, o lobo celestial, e até mesmo Kang Shichian, que sacrificou toda a sua dignidade para se juntar ao inimigo, ainda não tinham feito nenhum movimento. No momento em que seus movimentos foram bloqueados, eles estavam verdadeiramente condenados. Eles cerraram os dentes enquanto mantinham seus domínios abertos à força, mas o imperador Deus Xuanyuan não conseguia mais manter sua compostura anterior. Ele gritou com uma voz profunda: Mestre do diabo, já fizemos a maior das concessões, você realmente quer se envolver em uma luta de vida ou morte conosco? A notícia da morte miserável do deus dragão cinzento já havia se espalhado por toda parte, e a vingança colérica do reino do deus dragão, sem dúvida, chegaria com uma rapidez resoluta. Em tal situação, eles acreditavam firmemente que Yunxi se recusaria a adicionar mais dois inimigos fortes à sua lista. Como tal, eles estavam bastante confiantes de que suas negociações com Yunxi iriam muito bem. Mas eles nunca imaginaram isso. O que os esperava não era a resposta de Yunxi, mas uma risada selvagem e estridente que perfurou o ar. A pessoa que começou a gargalhar loucamente era na verdade Kang Shichian. Os músculos de seu rosto tremiam descontroladamente, como se ele estivesse testemunhando a farsa mais ridícula e patética de todo o universo. Kang Shichian. Sua vergonha e medo sem limites se transformaram em raiva quando o micro-imperador divino roxo rosnou para ele com os dentes cerrados. Onde um cachorro louco, sem vergonha e moral como você encontra meios para rir, agora mesmo? Kang Shichian pressionou as mãos contra o estômago enquanto seu corpo balançava para frente e para trás.
Sua risada só finalmente diminuiu depois de alguns longos momentos. Ele lentamente se virou para lançar um olhar de pena para o Imperador Divino Xuanyuan e o Micro-Imperador Divino Roxo enquanto dizia: que grandioso, preferimos morrer a nos render. Que grande demonstração dos seus ossos orgulhosos e inflexíveis. TSK 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 TSK. Kang Shitian balançou a cabeça enquanto estalava a língua para seus companheiros imperadores divinos. Depois disso, um sorriso incrivelmente desdenhoso lentamente se curvou em seu rosto enquanto ele dizia: Imperador Divino Xuanyuan, Micro-Imperador Divino Roxo, eu sei que vocês dois foram imperadores divinos por mais de 20 milênios, mas seus cérebros não se atrofiaram para o ponto da perda de memória, certo? Você não pode ter esquecido tão rapidamente da pessoa que realmente salvou o reino dos deuses, certo? Além disso, vocês também esqueceram a expressão em seus rostos quando todo o reino dos deuses estava perseguindo o mestre diabólico naquela época. Os olhares nos rostos dos dois imperadores divinos mudaram sutilmente ao mesmo tempo. Sua disposição para morrer em vez de se render e seus ossos orgulhosos e inflexíveis podem ser um ato bom o suficiente para assustar todos aqueles camponeses lamentáveis, mas tentar usá-lo para assustar o mestre do diabo é triste e ridículo. Não passa de um ato lamentável realizado pelos palhaços mais ridículos do mundo. Ah! Oh! Não. Kang Shitian continuou. Agora, quase todos na região divina sul sabem a verdade sobre o mestre diabólico salvando o mundo. Então talvez até mesmo estes camponeses vejam isto como nada mais do que um número de circo encenado por dois palhaços. E pensar que você realmente teve a coragem de conversar com o mestre diabólico. Como você pôde ser tão sem vergonha? Ah! Kang. SHI. Tchan. Tanto o Imperador Divino Xuanyuan quanto o Micro-Imperador Divino Roxo cerravam os dentes com força suficiente para quebrá-los. Suas vozes tremiam violentamente enquanto seus olhos se enchiam de raiva. No entanto, nenhum deles podia negar que as palavras de Kang Shitian haviam perfurado suas almas como agulhas envenenadas. Todos os imperadores divinos escolheram esconder a verdade sobre o que aconteceu naquela época. No momento em que Yanxi expôs sua profunda energia das trevas, eles também usaram a mesma desculpa conveniente para tentar se livrar dele. Eles empurraram o salvador deste universo ao ponto sem retorno e até destruíram seu mundo natal e tudo mais que ele tinha. Todas as traições do mundo não poderiam ser comparadas ao que eles fizeram. O que eles fizeram com Yanxi foi completamente contra todos os princípios de humanidade e retidão. E eles estavam bem cientes disso. Como resultado, eles realmente não tinham como refutar as palavras de Kang Shitian, por mais irritados ou indignados que estivessem. Na frente de Yanxi, eles realmente não tinham o direito de falar sobre coisas como honra ou dignidade. Neste momento, os seus ossos orgulhosos e inflexíveis e a disposição para morrer em vez de se render realmente pareciam completamente ridículos. Yanxi simplesmente virou as costas para eles. Ele nem sequer se deu ao trabalho de dar outra olhada ao Imperador Divino Xuanyuan ou ao Micro-Imperador Divino Roxo. Ele apenas gritou uma única palavra fria e impiedosa em seu rastro. Matar. As expressões dos três ancestrais Siama se transformaram em uma alegria sinistra quando ele deu essa ordem enquanto a força que pressionava o Imperador Divino Xuanyuan e o Micro-Imperador Divino Roxo aumentava dramaticamente. Foi nesse momento que Kang Shitian decidiu falar mais uma vez. Ele olhou com admiração para os olhares incrivelmente feios nos rostos de seus companheiros imperadores divinos, antes de dizer com uma voz lânguida e relaxada: Imperador Divino Xuanyuan, Micro-Imperador Divino Roxo. Vocês dois envelheceram, então não é surpresa que já estejam praticamente surdos. Já que parece que você não ouviu meu aviso por causa disso, terei a gentileza de lembrá-lo uma última vez. Se você tornar o reino do Deus Dragão um inimigo, mesmo o pior resultado possível terminará com eles, paralisando seu cultivo e arrancando sua coroa de você. É claro que sua linhagem terá que carregar o emblema do pecado e da vergonha, mas a fachada de justiça deles os impedirá de simplesmente apagá-lo da face deste universo. Quanto a essa coisa chamada vergonha, existem inúmeros métodos para eliminá-la lentamente. Também temos tempo mais que suficiente para fazer isso. Não importa quanta desgraça nossas linhagens tenham que sofrer, nós definitivamente nos levantaremos novamente enquanto ainda permanecermos na posse deste poder divino. No entanto, se você se tornar inimigo do mestre diabólico, Kang Shitian estendeu a mão para apontar para as ruínas abaixo dele. Se seus olhos antigos ainda não ficaram cegos,
Há um exemplo perfeito bem na sua frente.